O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, então sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Notícia da sexta-feira passada, dia 17 de novembro. George Weah reconhece derrota nas eleições presidenciais da Libéria. Tivemos os resultados finais já, e o candidato Joseph Boakai ficou com 50,6%, enquanto o George Weah ficou aí com 99,3%. Tá? A diferença em números absolutos é uma diferença de basicamente 21 mil votos, 22 mil, vamos arredondar para cima. Né? O que dá aí basicamente um terço dos estádios que George Weah encheu pela Europa. Mas falando sério, então temos a vitória da oposição, do Joseph Boakai, o seu partido da Unidade, que é um partido um pouco mais à direita no sentido econômico, ou seja, no sentido de pautas mais liberalizantes, enfim. E, felizmente, aparentemente, temos uma eleição tranquila, com uma George... sucessão. É uma sucessão tranquila, com o George Weah reconhecendo a derrota, já que a Libéria passou ali em 2006 por um grave conflito interno. Então, tivemos essa notícia vinda do nosso continente africano. Junto com isso, a gente aproveita o tema eleições na África, vamos passar rapidinho na República Democrática do Congo, já que teremos eleições no país agora em dezembro, eleições bastante antecipadas, antecipadas não de serem antes, mas muita gente ansiosa por essas eleições devido à grande crise que assola o leste do Congo. E o que aconteceu, meu caro Matias? Os 5 principais partidos de oposição se reuniram na África do Sul e anunciaram uma frente ampla, uma frente única contra o Félix Tshisekedi. Tá? Então, muito provavelmente, a cabeça dessa chapa será do médico Denis Mukwege, que foi o vencedor do Prêmio Nobel da Paz pelo seu trabalho, inclusive com pessoas, com mulheres vítimas de violência sexual na Guerra Civil do Congo, junto com, muito provavelmente, o vice será o ex-governador de Katanga, o Moise Katumbi. Tá? Mas a chapa ainda pode ser modificada. E cabe destacar o simbolismo desse encontro da oposição ter sido realizado na África do Sul, já que no final dos anos 90 foi o Nelson Mandela quem mediou o conflito entre o Mobutu Sese Seko e o Laurent Kabila. Ah, sim. De quando o país ainda era o Zaire, a República do Zaire. E ainda em relação à República Democrática do Congo, meu caro Matias, essa semana finalmente foi assinado um acordo para o fim da MONUSCO, o fim da missão de paz para o Congo, tá? E teremos a retirada aí dos 15 mil integrantes da Força de Paz, que estava especialmente no leste do país, onde nós temos um conflito perene, praticamente desde a década de 1990, como, por exemplo, o grupo M23, que o governo do Congo acusa Ruanda de financiar o grupo, também grupos baseados em Uganda. E vamos lembrar, por que esse conflito ocorre na região oriental da República Democrática do Congo? Porque estamos falando de um dos solos mais ricos do mundo. A República Democrática do Congo é um dos países com solos mais ricos do mundo. Tá? O valor dos minérios que estão ali, como ouro, pedras preciosas, terras raras, enfim, é calculado na casa do $1 trilhão, tá? Tri, com T. Ainda no continente africano, meu caro Matias, infelizmente, nós vamos até a parte oriental do continente, já que tivemos atualização das cheias que afetaram especialmente Somália e Quênia. O número de mortos chegou a 130 pessoas, tá?
o número de pessoas deslocadas já está na casa das 700 mil pessoas apenas na Somália, tá? E também grandes prejuízos econômicos, tá? Com destruição de lavouras e também morte de gado. O Quênia, que, repito, também foi afetado por essas enchentes, dezenas de pessoas morreram no país. O governo queniano, essa semana, anunciou um programa de privatizações, tá? Lembrando que o Quênia tem um problema de divisas, inclusive, né, devido ali ao seu teto da dívida externa, a gente falou disso alguns meses atrás, e a gente também falou dessa questão da dívida externa do Quênia no contexto da possível participação de forças policiais quenianas na missão no Haiti, que a gente sempre falou, olha só, dinheiro não é problema para essa missão do Haiti, porque quem vai custear essa missão não é o país que oferecer suas forças policiais, é o governo dos Estados Unidos, principalmente. Tá? Então poderia ser porque teve gente que falou, mas a Jamaica vai ter dinheiro para cumprir essa missão? Não importa. Tá? O Quênia também está endividado e, nesse sentido, o William Ruto anunciou que 35 empresas estatais serão privatizadas nos próximos meses. Tá? Algumas delas serão completamente privatizadas e outras delas serão parcialmente abertas ao capital. Inclusive a empresa de energia elétrica do país e a empresa que controla parte do saneamento básico do Quênia. E também a Kenya Airways. Notícia do último domingo, dia 19 de novembro. A Austrália derrota anfitriã Índia e conquista a Copa do Mundo de Cricket. Para o nosso ouvinte entender, rolou um maracanazo na Índia. Tá? A Índia perdeu a Copa do Mundo de Cricket em casa, tá? No estádio Modizaço. O Modizaço, no estádio Narendra Modi, o esporte mais popular. Com detalhe, meu caro Matias, que o melhor jogador do torneio, né, foi o indiano, o Virat Kohli, e o que seria o artilheiro do torneio, o melhor pontuador do torneio, também é um indiano, o Mohammad Shami. Tá? Mas a Austrália levou o seu 6º caneco. A Austrália que nos esportes usa a combinação de verde e amarelo. Pois é, olha só. Olha o Hexa. Eu achei que você ia fazer comparação com o maracanazo. Né? Então, a Austrália derrotou a Índia, né, na final do cricket e a gente está brincando, mas é sério, assim, é algo que vai ter um impacto social, cultural interessante, né, nos próximos meses, porque é como o Brasil perder a Copa do Mundo de Futebol em casa. Ou tomar de 7-1 em casa também, né? Pode ser também. Enfim. Evidentemente não foi um 7-1, né? Porque a Austrália ganhou de 1 ponto e 1/4 a mais, né? Foi 241 e 1/4 contra 240, né? Enfim, a gente não entende a pontuação no cricket, mas pelo visto foi uma diferença muito pequena. Pelo que eu vi, foi um jogo apertado mesmo. E antes da gente passar para as notícias esportivas, meu caro Matias, mencionar para os nossos ouvintes, né, que nós também estamos passando por um drama nacional na Índia. Né? Alguns dos nossos ouvintes talvez se lembrem, né, daquele episódio dos mineradores no Chile, né, que ficaram presos numa mina, que depois você viu o filme com Antônio Bandeiras e tal. Rodrigo Santoro. O Rodrigo Santoro, eu tinha esquecido disso. E a gente está passando por algo similar na Índia, porque nós temos 41 mineradores presos num túnel perto do Himalaia, no estádio de Uttarakhand. Eles têm acesso a luz, oxigênio, alimentos em água, tá? Porém, eles estão presos ainda, começaram as operações de resgate, também colocaram uma câmera na caverna onde eles estão, usaram uma câmera de endoscopia, tá? Por um buraco de 15 centímetros de diâmetro,
para que a Câmara pudesse chegar até eles pudessem estabelecer contato com as autoridades e também mandaram ali mensagens para familiares e tudo mais. Então, também isso está ocorrendo na Índia agora e também está sendo uma comoção nacional, tá? Eu mencionei que nós teríamos mais notícias esportivas, meu caro Matias, porque duas coisas. Primeiro, tivemos a abertura dos Jogos do Pacífico, que mencionamos, né, no último dia 19 de novembro. A cerimônia de abertura contou, olha só vocês, né, lembra, os Jogos estão sendo nas Ilhas Salomão. E como os nossos ouvintes sabem, as Ilhas Salomão estão passando por um cenário de disputa em relação à China, né? Até alguns anos atrás, as Ilhas Salomão ainda reconhecia a República da China, China-Taiwan, como a legítima China. Depois mudaram o reconhecimento para a República Popular da China. O atual governo das Ilhas Salomão é um governo que favorece melhores relações com a China, inclusive, se distanciando dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, como a gente já mencionou aqui no programa, para tentar compensar um pouco, né, essa perda, anunciou que iria voltar a ter uma embaixada nas Ilhas Salomão, porque na década de 1990 os Estados Unidos fecharam diversas embaixadas, pensando, acabou a Guerra Fria, a gente tá garantido, somos a única potência do pedaço, então acumulou algumas embaixadas, né, fechando escritórios, tá começando a voltar atrás nessa política na Oceania. E por que eu tô falando disso? Porque se nós olharmos para as autoridades, né, que estavam presentes na abertura, estava, é claro, né, o primeiro-ministro, né, o senhor Sogavari, que é o pró-China, o governador-geral das Ilhas Salomão, né, que representa hoje o monarca, né? Antes era a monarca, agora é o monarca, no caso o rei Carlinhos III. Estava lá presente o presidente do COI, o Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, e o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese. A Austrália que se preocupa muito com a possibilidade de um porto, né, nas Ilhas Salomão que possa ser utilizado pelos chineses. O primeiro-ministro de Papua Nova Guiné, que fica ali do lado, e o vice-presidente da China. Tá? Então isso não é coincidência, tá, gente? Não são presenças aleatórias. E o mais curioso, meu caro Matias, quem está liderando a tabela de medalhas é a Nova Caledônia, tá? Então é a delegação do Christian Carimbé. Mentira, o Carimbé ele acho que não participa. Mas a Nova Caledônia está liderando e infelizmente nossa querida Vanuatu ainda não levou nenhum ouro. Tem 3 pratas, 4 bronzes, né? E a gente vai pichar lá na frente do Comitê Olímpico de Vanuatu, né? Diretoria Jim Carrey, né? Ou ganha por amor ou ganha por terror. E também tivemos a abertura do Parapan, né? No Estádio Nacional do Chile, no último 17 de novembro. E aí, né? Um grande orgulho nacional para nós brasileiros, da importância dos incentivos ao esporte paralímpico, que tem diversos efeitos positivos, né? E o Brasil está liderando com 116 ouros, 248 medalhas no total. Segundo lugar está os Estados Unidos com apenas 35 ouros, chupa, tá? 109 medalhas no total. E El Salvador, meu caro Matias, conquistou o seu primeiro ouro no Parapan, tá? Nessa semana. Então tá aí o nosso pequeno giro esportivo. Também no último final de semana, Rosalynn Carter, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, morre aos 96 anos. E eu não tenho nada a ver com isso. Foi impossível, Matias, não colocar essa manchete para você ler, já que no programa passado você falou, não, e o Jimmy Carter ainda está vivo. Você tem responsabilidade, Matias. Assuma. E tivemos, né, o falecimento da Rosalynn Carter. Ela e Jimmy Carter estavam casados desde 1946, né, quando ela tinha 21 anos de idade e ele tinha 18 anos. Ela, ex-primeira-dama, né, dos Estados Unidos, e ele, ex-presidente, também está em cuidados paliativos, né? Já tem alguns meses, ele que já tem a saúde bastante debilitada, né? Agora a gente vai passar por uma série de notícias, tá, da América do Norte, né? Tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá. A gente vai passar um pouco rápido, né, pela maioria delas. Mas duas notícias ligadas, né, aos encontros
né, em São Francisco, na PEC, que a gente mencionou no programa passado, já que o Japão, né, os Estados Unidos confirmaram a autorização para que o Japão adquira 400 mísseis de cruzeiro do modelo Tomahawk. Inclusive, também nessa mesma ocasião, o primeiro-ministro do Japão, Kishida Fumio, se encontrou com o presidente chinês, o Xi Jinping, em São Francisco também. Foi o primeiro encontro entre eles depois de mais de um ano. E Estados Unidos e Filipinas assinaram um acordo de cooperação nuclear. Tá? As Filipinas pretendem iniciar, né, a geração de energia elétrica com o uso de tecnologia nuclear, tá? E agora vai utilizar energia dos Estados Unidos, né? As Filipinas já usaram energia nuclear, inclusive as Filipinas foram um dos países que agora não me lembro qual foi o outro, mas teve 2 países que em 86, logo depois de Chernobyl, desativaram as suas usinas nucleares, né, por receio de acontecer algo similar. As Filipinas foram uma delas, né? As Filipinas usavam uma usina nuclear de origem dos Estados Unidos e falaram, olha só, deu esse acidente aí, melhor a gente desligar, e agora as Filipinas vão retomar o uso de energia nuclear. Também na última sexta-feira tivemos a aprovação, né, de mais uma vez, em cima da hora, o orçamento dos Estados Unidos, adiando, né, prevenindo, melhor dizendo, um possível shutdown do governo federal. Depois, também na sexta-feira, dia 17, né, lembrando que na semana passada a gente gravou na quinta-feira, então por isso tem algumas notícias de sexta-feira, dia 17 aqui, né? A Casa Branca viu seu porta-voz Andrew Bates criticou o Elon Musk, dono do Twitter, atualmente X, por promover teorias da conspiração antissemitas e racistas, já que o Elon Musk ele apoiou aquela teoria, né, da substituição, né, o Great Replacement, né, que as populações brancas superiores, né, da Europa, tal, lembrando que ele, né, o filhote do apartheid. Pois é, exatamente, né? Eles estão sendo substituídos, né, por migrantes de países pobres e países não brancos, e que os judeus estariam facilitando isso, né? E aí, além dessa condenação do governo dos Estados Unidos, empresas e organizações suspenderam anúncios na rede social, tá? Apple, Microsoft, IBM, Amazon, tá? Suspenderam anúncios na rede, e também a Comissão Europeia, tá? E aí o Elon Musk, ele double down, né? Ele dobrou a aposta, e aí ele disse que a parte dos anunciantes que foram perdidos eram anunciantes que estavam interessados apenas em controlar as pessoas. Também nos Estados Unidos, meu caro Matias, as autoridades começaram o julgamento do chefe da Binance, né, a bolsa, né, de criptomoedas, o Changpeng Zhao, ele que se declarou culpado, né, de ter violado as leis anti-lavagem de dinheiro dos Estados Unidos. Tá? O acordo vai ser no total de mais de 4 bilhões de dólares, sendo que ele, como pessoa física, vai ter que pagar 50 milhões de dólares de multa. Tá? Segundo o governo dos Estados Unidos, a Binance possibilitou mais de 100 mil transações suspeitas, tá? Incluindo aí possibilidades de lavagem de dinheiro, gangues, quadrilhas de exploração sexual de menores, e também o financiamento de grupos como Daesh, Al-Qaeda e as brigadas Al-Qassam, que são o braço armado do Hamas. Tá? Então, que as criptomoedas teriam sido utilizadas, né, para essas finalidades. Segundo a revista Forbes, o dono da Binance tem uma fortuna de 10 bilhões de dólares. Ainda nos Estados Unidos, meu caro Matias, um julgamento no estado de Illinois determinou que alguns dos principais produtores de ovos do país agiram em conluio para formar um cartel
e manipular o preço dos ovos entre 2008 e 2011, tá? E o início, né, desse processo foi movido por duas grandes empresas, né? Uma delas ela faz aqueles cereais matinais, que tem um tigre, né, e tal e tudo mais, né, contra os granjeiros, né, contra esses produtores, e chegar à conclusão, né, de que os granjeiros estavam, nesse período, de fato, manipularam via a United Egg Producers. Tá? E eu achei muito curioso essa história, meu caro Matias, porque os meus alunos ou alunas, ou ex-alunos e alunas que estiverem ouvindo, né, talvez eles se lembrem, né, de algo que eu comento, né, no curso, né, no contexto do New Deal. Né? O primeiro New Deal do Franklin Delano Roosevelt, né? Lembrando que o termo New Deal é um termo que pode se aplicar a mais de uma coisa. Né? O primeiro New Deal foi bastante pé na porta, né? Uma intervenção bastante firme na economia. E o fim do primeiro New Deal, ele vem parcialmente, né, de um julgamento na Suprema Corte por conta de um granjeiro, né, que fala, olha só, o governo não pode determinar aqui o preço dos meus produtos, não pode interferir no preço dos meus produtos, porque o governo interferiu no preço dos alimentos, principalmente. Né? E aí o caso foi parar na Suprema Corte, inclusive é nesse contexto que o Franklin Delano Roosevelt fala da possibilidade de nomear mais juízes, né? E ele vai ser acusado de querer se tornar um ditador nos Estados Unidos. Então não é a primeira vez que granjeiros e políticas econômicas dos Estados Unidos acabam se tornando notícia. Ainda em relação aos Estados Unidos, meu caro Matias, o país votou contra a proposta na ONU, né, de estabelecer um regime tributário global. Basicamente, quem votou contra foram os países ricos. Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Austrália, né? E aqui, Japão votou contra também. E aqui é importante a gente mencionar uma questão que eu acho que é interessante, que é a Assembleia Geral da ONU, né, aprovou a resolução, né, para um tratado sobre tributação global. Foi 125 votos a favor, 48 contrários e 9 abstenções. Parte do voto contrário de Estados Unidos e União Europeia se explica pelo fato de que esses países acreditam que um acordo de tributação global tem que ser negociado via OCDE, ou no máximo via G20, tá? Lembrando que isso já é discutido no G20, né? A Assembleia Geral da ONU é tipo, olha só, galera, o que Palau, que o Panamá, o que o Congo tem a dizer sobre isso? Eles não têm que ser ouvidos sobre isso, né? As grandes economias que têm que discutir esse assunto, essa é a perspectiva deles. Então, assim, a Assembleia Geral da ONU representa a gente demais, tem ralé demais aqui, é mais ou menos esse pensamento. Aí, meu caro Matias, a gente vai começar a cruzar a fronteira, né? A gente vai cruzar a fronteira Estados Unidos-Canadá, começando pelo fato de que na Rainbow Bridge, né, a ponte do arco-íris, que fica perto das quedas do Niágara, que liga o estado de Nova York a Ontário, no Canadá, um carro explodiu, tá, no último dia 22 de novembro, deixando 2 pessoas mortas e uma pessoa ferida, tá? Inicialmente a fronteira foi fechada, tá, por várias horas. Se especulava que poderia ser um ataque terrorista, enfim, alguma coisa assim. Quem morreu, né, as vítimas fatais foram um casal, Kurt e Mônica Villani, ambos de 53 anos de idade, e muito provavelmente a explosão foi causada, né, por alguma questão ligada ao tanque de gasolina do veículo. Não se sabe se por falta de manutenção ou se por algum defeito de fabricação, enfim, mas não havia explosivos, não teve absolutamente nada, né? Então muito provavelmente foi uma explosão acidental que infelizmente deixou 2 vítimas fatais. E aí a gente vai com 2 notícias canadenses, meu caro Matias. Uma delas é que o jornal Financial Times afirmou que
a inteligência dos Estados Unidos, tá, teria evitado, né, uma operação, um complô de assassinato a um líder Sikh dentro do seu país, e que a inteligência dos Estados Unidos também teria alertado o Canadá sobre a possibilidade de assassinatos de lideranças indianas no país, possivelmente conduzidos pelas agências de inteligência da Índia. Lembrando que essa é a acusação que o governo canadense do Justin Trudeau fez depois do assassinato do Hardeep Singh Nijjar, né, que é um líder separatista Sikh, né, que foi assassinado em junho, em Vancouver, e o Canadá falou, olha só, quem matou ele foi o governo da Índia. E agora o Financial Times publicou uma matéria afirmando que já ocorreram circunstâncias das agências de inteligência dos Estados Unidos terem conseguido eliminar essa possibilidade. E ainda no Canadá, a gente comentou um tempo atrás, né, quando o ex-chefe da Polícia Montada canadense, que não é um meme de pica-pau, é como se fosse a Polícia Federal do Canadá, o Cameron Ortiz, ele estava sendo investigado por ter violado segredos de Estado, e agora ele foi declarado culpado pelo júri por 3 acusações de violação da Lei de Segurança de Informação e uma acusação de ter tentado violar a lei, tá? Então agora ele vai ser encaminhado para o sentenciamento e ele pode pegar um baita tempo de cana. Notícia da terça-feira passada, dia 21 de novembro. Coreia do Sul suspende parcialmente acordo militar com Coreia do Norte após lançamento de satélite espião. É o satélite nada discreto, né? A gente já havia comentado das tentativas, né, da Coreia do Norte de lançar, né, um foguete espião e que fracassaram. E aí nós mencionamos que isso muito provavelmente foi parte, né, das conversas entre a Coreia do Norte e a Rússia, né? E aí agora a Coreia do Norte conseguiu lançar, né? Lançou o foguete, lançou o satélite, o Maligyong-1, tá? Então assim, muito provavelmente isso não é coincidência, tá? Então assim, provavelmente teve sim alguma consultoria tecnológica, né, dos russos para esse lançamento pela Coreia do Norte. E aí, como parte do anúncio do lançamento do satélite, nós tivemos uma série de consequências. Tivemos aí um efeito dominó. Começando pelo fato de que, como o Matias mencionou, a Coreia do Sul anunciou no último dia 22 que estava suspendendo, né, parcialmente o acordo militar de 2018. Aquele acordo militar que foi assinado com a suposta mediação do Trump, né? Então, que reduzia, né, a presença militar na região do Paralelo 38, né, na região ali da zona congelada, né, da linha do cessar-fogo. Lembrando que não é exatamente uma fronteira, né, porque, para começo de conversa, as duas repúblicas coreanas reivindicam toda a península coreana, né? São 2 estados de uma só nação, né, o povo coreano é um só. Então, teve essa suspensão que, do lado da Coreia do Sul, significaria o retorno de voos de reconhecimento e vigilância a partir da zona de demarcação militar. Aí, a Coreia do Norte, double down, trucou, dobrou a aposta e afirmou que o acordo estava suspenso por completo e que estava restaurando todas as medidas militares na zona do Paralelo 38. Então, aquele acordo, né, mediado, né, com o Donald Trump, do governo Moon Jae-in, né, um governo mais à esquerda na Coreia do Sul, de 2018, né, foi agora completamente suspenso. Com a Coreia do Norte, tem um detalhe, tá? A Coreia do Sul usou o termo suspenso. A Coreia do Norte disse que não estava mais seguindo, tá,
o acordo, né? A declaração, né, a nota do Ministério da Defesa da Coreia do Norte diz que nossas forças armadas não estarão limitadas pelo acordo militar de 19 de setembro, né, por conta, né, a nomenclatura que eles usam. Tá? Então, mas tivemos o lançamento do satélite e que é esperado que fotografe, né, seja utilizado, né, para espionar, especialmente as posições dos Estados Unidos na Península Coreana e em torno da Península Coreana. Passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Notícia da última quarta-feira, dia 22 de novembro. Governo do Níger pede a tribunal que force fim de sanções. O governo militar do Níger disse que vai entrar, né, na corte da comunidade de estados da África Ocidental para que declare, né, as sanções dos países do bloco contra o Níger pós-golpe militar como ilegais. Tá? E o advogado da CEDEAO, o senhor François Kanga Penon, disse que, como o governo não é reconhecido, né, ele não deveria ter o direito de entrar com o recurso na corte. Né? Vamos ver aí como é que vai ser a discussão legal sobre isso. E um pouco, né, mais a nordeste, no Sudão, nós temos duas notícias. Uma delas é que a Força Aérea Sudanesa realizou bombardeios no estado de Darfur Oriental, deixando pelo menos 40 civis mortos. E a outra delas é que as forças de apoio rápido anunciaram o controle da cidade de Jebel Aulia, que fica a 40 quilômetros ao sul da capital Khartoum, e é onde você tem uma importante barragem no rio Nilo, que agora está sob controle dos rebeldes. Notícia de ontem, quinta-feira, dia 23 de novembro. OMS aconselha a China a tomar medidas em meio ao aumento de casos de doenças respiratórias. Pois é, né? Nós tivemos essas várias notícias sobre um aumento de casos de doenças respiratórias em crianças chinesas no norte do país. Né? E por conta disso, né, nós temos várias pessoas, né, fazendo paralelo, né, com a pandemia de Covid-19. E olha só, lá vem outra pandemia, e estão escondendo alguma coisa e tudo mais. Então, primeiro, a gente sempre vai recomendar acompanhar as pessoas que são do ramo, as pessoas que entendem do assunto, né, como os nossos amigos do Dragões de Garagem. Outra coisa é que a China respondeu o pedido da OMS de informações. Aparentemente, o que está acontecendo é sim um problema, mas é um problema diferente e é um problema que, inclusive, pode afetar o Brasil, pode afetar outros lugares. Tá? São vários casos similares à pneumonia. Tá? Lembrando que a Covid-19 é causada, né, por um vírus. Né? A pneumonia, ela tem pneumonia viral, mas também tem pneumonia bacteriana. E essa pneumonia na China, tá, que está tendo aumento de casos, é provavelmente bacteriana, porque resistência a antibiótico, tá? É aquela coisa, você fica dando antibiótico para toda e qualquer coisa, aí as bactérias desenvolvem resistência. Por quê? Porque evolução, tá? Então, é algo importante de ficar de olho, porém é algo que pode ocorrer, inclusive aqui no Brasil, até porque tem muita gente que tem um costume. Isso hoje em dia é mais difícil, né? Porque hoje em dia o antibiótico ele é controlado, até por isso. Né? Mas assim, quando eu e o Matias éramos crianças, né? Naquele período ali, anos 90, não foi o caso na minha casa, né? Mas eu tinha colega de escola que assim, espirrou, a mãe ia lá e pum, antibiótico, entendeu? Então, é isso que é importante ficar de olho, essa questão de bactérias resistentes a antibióticos. E indo para a República da China, meu caro Matias, primeiro, o candidato governista à presidência de Taiwan, né, o Lai Ching-te,
ele, que é um cara que já defendeu abertamente uma declaração de independência de Taiwan, embora muito provavelmente ele vá moderar essa posição nas eleições, né? Ele anunciou como a vice da sua chapa a Hichao Bi-Kim, tá? Ela que é uma diplomata de carreira, tá? Que tem muitas ligações com os Estados Unidos, tá? Ela já foi o que seria, né, a embaixadora de Taiwan nos Estados Unidos, né, na prática, porque assim, não existe embaixador, não existe embaixada, porque os Estados Unidos não reconhecem Taiwan como um país, mas ela dirigiu o escritório da representação e ela também estudou nos Estados Unidos, tá? E a outra notícia ligada à eleição de Taiwan é que a gente comentou no programa passado que a oposição tinha feito uma reunião para eventualmente lançar um candidato único. Não conseguiram chegar num acordo, tá? Hoje, dia 24, era a data limite e por conta disso a oposição declarou chapas separadas, tá? As chapas já previstas, não teremos um candidato único contra o atual governo, ou contra o candidato governista. Abaixa o volume porque lá vem fucking double breaking news. Nova Zelândia anuncia novo governo prometendo cortes de impostos. Tivemos o anúncio, né, do acordo final para o governo neozelandês com o Partido Nacional, né, que é o Partido Conservador, mais o ACT, que é o novo, tá, da Nova Zelândia, e mais o New Zealand First, né, o Nova Zelândia Primeiro, que é um partido nacionalista, tá? Os dois partidos, a gente mencionou isso aqui na época das eleições, os dois partidos, tanto o ACT quanto o New Zealand First, já haviam feito coalizões tanto com o Partido Nacional quanto com o Partido Trabalhista, tá? E a novidade é que para os dois terem um pé de igualdade, digamos assim, na coalizão, pela primeira vez a Nova Zelândia terá 2 vice-primeiros-ministros, tá? Os respectivos líderes de cada partido, né? O Winston Peters, do Nova Zelândia Primeiro, e o David Seymour, o líder do ACT, tá? A nova chapa promete corte de impostos, menos burocracia, né? Uma pauta tradicional do Partido Nacional Neozelandês, tá? Na Austrália, tá? Nós temos 2 notícias. A primeira delas é que mergulhadores militares australianos teriam sido afetados por uma conduta não profissional, tá, de um navio, de um destroyer de patrulha da Marinha Chinesa, que teria direcionado sinais de sonar contra esses mergulhadores, tá, afetando a orientação deles e também afetando as capacidades cognitivas deles naqueles momentos. Ficaram tontos, em outras palavras, né? E a outra notícia é que a CEO da Optus, né, a Kelly Bayer Rosmarin, renunciou depois dos vários apagões de internet na Austrália, né? A Optus é uma empresa que fornece serviços de internet, tá? Algumas regiões da Austrália ficaram 14 horas sem serviços de telefonia e de internet e por conta disso ela renunciou. E de lá vamos passar rapidamente por Fiji, já que essa semana o primeiro-ministro Sitiveni Rabuka disse que o seu governo pode assinar um convênio com a China para a modernização dos seus portos. Tá? Mesma coisa das Ilhas Salomão, né? Ou seja, você moderniza o porto capital chinês e os países em volta vão temer que isso signifique que esse porto possa ser utilizado por navios militares chineses. Polícia do Nepal prende dezenas de manifestantes monarquistas. Tivemos uma grande manifestação monarquista na capital, convocada pelo empresário Durga Prasad, afirmando que, né, as recentes crises no governo nepalês, né, seriam por conta do fim da monarquia, né? Lembrando que o parlamento nepalês é dominado pelos partidos marxistas, né? Você tem 2 partidos comunistas, inclusive, no Nepal, e você teve várias dessas manifestações, lembrando que o Nepal, até pouco tempo atrás, era um caso de uma monarquia absolutista hindu, tá?
E aí tivemos essa manifestação pró-monarquia que terminou num confronto com a polícia e dezenas de pessoas detidas. Tá? Ali perto, em Mianmar, meu caro Matias, 3 notícias. A primeira delas é que algumas nações europeias, tá, como França, Dinamarca e Alemanha, se juntaram ao caso, né, acusação na CIJ, na Corte Internacional de Justiça, contra o Estado de Mianmar por cometer genocídio contra os Rohingya. Né? Curiosamente, o genocídio foi cometido em 2017, o processo foi iniciado pela Gâmbia em 2019 e eles só entraram agora, quando possivelmente a junta militar corre o risco de cair, né, devido aos movimentos rebeldes. Então, assim, né, não estou fazendo nada, mas com obrigação ainda estão atrasados. Falando em junta militar, tivemos protestos na China, tá, a favor da embaixada militar, da junta militar, desculpem, afirmando que o governo chinês estaria financiando os grupos rebeldes, né, que continuam avançando como parte aí da operação, né, 10/27, né, no caso 27 de outubro, e que depois de 4 semanas já controlam quase toda a região norte do país.